Boas fãs e amantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e este é o Mundo do Ciclismo. Desde já agradeço a vossa presença no meu vídeo e bem, vamos então dar seguimento à análise das provas do World Tour e chegou a altura então de falarmos da primeira prova por etapas do ano em Espanha, a Volta à Catalunha. Portanto, a 101ª edição da Volta à Catalunha será disputada entre os dias 21 e dia 27 de março. É uma prova das mais antigas do calendário velocipédico, isto é, das provas por etapas, é a quarta prova mais antiga do mundo, apenas atrás da Volta à França, da Volta à Bélgica e da Volta à Itália. Quanto ao recordista de vitórias da prova catalã, estamos a falar de Mariano Canhardo, que venceu esta prova 7 vezes. Quanto ao detentor do troféu do ano de 2021, a vitória no ano passado sorriu ao corredor britânico da Ineos Grenadiers, o Adam Yates. Frisar ainda mais um aspecto que é o facto da Ineos Grenadiers ter completado o pódio colocando na segunda posição Richie Porte e na terceira posição Geraint Thomas. Portanto, o ano passado foi um domínio avassalador por parte da equipa britânica. Este ano, a edição 101ª da Volta à Catalunha contará com 7 dias de prova, que terá então num total 1213 quilómetros. Há que frisar um aspecto, é que este ano não haverá a vertente do contrarrelógio na prova, algo que no ano passado houve, e foi no contrarrelógio que João Almeida conseguiu alcançar o primeiro lugar provisório nesta prova e andou de líder pelo menos um dia. Então será uma prova que vai ser jogada muito ao segundo, muito ao centímetro na alta montanha. Quanto ao percurso das etapas, quanto às etapas concretamente, a primeira etapa será uma extensão de 171,2 km, que vai ligar Sant Feliu de até Sant Feliu de. As grandes dificuldades na etapa serão aqui 3 terceiras categorias e a parte final. O último quilómetro e meio será numa subida, portanto vai haver aqui uma chegada uma chegada explosiva para os Puncher. Vamos ver depois quais serão os corredores com ambições à geral e com ambições às chegadas mais planas. Mas será uma etapa com aqui dificuldades. 3 terceiras categorias, uma localizada ao quilómetro 25, outra ao quilómetro 112 e depois a última localizada próximo dos últimos 25 quilómetros de prova. A etapa número 2 será a etapa de L'Escala até Perpénia, serão mais de 200 km, mais concretamente 202,4 km. Lá está. Novamente existirão mais 3 terceiras categorias, o Col de Sa Perafita, o Col del Frere e o Col des Belitres, muito localizados no pós 100 km e entre o km 100 e o km 140, portanto 40 km com bastantes subidas e que depois haverá sim uma fase de sobe e desce constante e depois uma parte final mais propícia para corredores explosivos ou então para uma fuga, quem sabe. A etapa número 3. Estamos então a chegar às etapas mais difíceis, de maior classificação de dureza. Uma etapa que vai ligar Perpénia a La Molina. La Molina é uma subida que vai coroar aos metros 1695 metros de altitude, numa extensão de 161,1 km. A verdade é que é uma etapa que terá um desnível acumulado de quase 3.500 metros. Existirão 3 primeiras categorias, para além de La Molina, também passar-se-á no Monte Luís a 1565 metros e depois, já dentro dos últimos 30 km, vai ser coroada a Collada des Tosses, quase aos 1800 metros. Portanto, será uma etapa decisiva para os homens da classificação geral e para os trepadores que irão participar nesta prova. Falar em etapas que vão fazer as diferenças na classificação geral. A etapa 4 também não será diferente. Desnível acumulado quase idêntico à etapa número 3, será de 3.400 metros.
mas uma extensão de quase 167, portanto mais 6 km que a etapa número 3, em que passar-se-á novamente por 3 primeiras categorias e o final da etapa não será em La Molina, mas será numa chegada ainda mais difícil porque estamos a falar das primeiras subidas da época com mais de 2000 metros, em Boitaul. Vai ser uma ligação de La Seu de Urgell até Boitaul, que está localizada a 2015 metros. Passar-se ainda pelo Col de Boixols, ao quilómetro 42-43, a 1325 metros de altitude. Depois, já no quilómetro 120 e, portanto, já nos últimos 45-50 quilómetros de prova, passar-se-á pelo Porte de Sacro de Perves, a 1310 metros, e depois a descida dessa subida, e depois um caminhar constante e uniforme até ao Boital, localizado a 2015 metros. Sempre frisar este número espetacular de altitude, o Boital. A etapa número 5 é já um certo descanso, isto é, depois de 2 chegadas e 2 etapas bastante duras para os homens, para o pelotão, digamos, vamos ter uma etapa que vai ter um desnível acumulado menor de 3000 metros, mas estamos a falar de uma etapa muito longa, são quase 207 km de etapa. Existirá apenas uma contagem de montanha, terceira categoria localizada ao quilómetro 38, já o Col des Comiols a 1085 metros, mas a partir daí temos um sobe e desce constante e eu acredito que será uma etapa para a fuga vingar neste dia que vai ligar La Pobla de Segura até Vila Nova e La Geltrú. A etapa número 6 será uma etapa com mais de 3000 metros de acumulado, 167,6 km de extensão, uma primeira categoria logo no início, o Col de Ses Lebres Mussara, é ali localizado ao quilómetro 41, depois o Col de Sepones, de segunda categoria, e já nos últimos 27 km de prova vai ser dobrado o Col de Sa Teixeira, localizado a 545 metros de altitude, mas com uma certa pendente bastante elevada. Mais uma etapa que pode ser para a fuga. Uma etapa que normalmente também pode ser para a fuga, e no ano passado foi para a fuga, é a etapa final em Barcelona. Uma extensão de 138,6 km, um desnível acumulado inferior a 2500 metros, mas temos ali a escalada. Anteriormente existia a escalada ao Montjuïc, agora é o Alto del Castel de Montjuïc, que são, digamos assim, 5 passagens, ou melhor dizendo, 6 passagens, assim aqui é, no Montjuïc, que é uma subida com uma certa dureza e localizada a 105 metros, é verdade, mas que tem uma certa dureza nesta prova. Portanto, estamos a falar de uma prova que é muito dura, uma prova com montanha, uma prova com 2 chegadas em alta, La Molina e o Boy Taul, perdão, assim aqui é, localizada a 2015 metros de altitude. Portanto, sem o contrarrelógio, é como vos digo, será uma prova que vai ser disputada mano a mano, segundo a segundo, metro a metro na alta montanha. Quanto às equipas que irão participar aqui na Volta à Catalunha, serão 24 as equipas, 18 equipas do World Tour, como vocês já sabem, mais 6 equipas pró-continentais. Dentro das 6 equipas pró-continentais, há que frisar a surpreendente não participação da melhor equipa pró-continental do mundo, a Alpecin Fenix. Uma equipa francesa, que vai ser a Arkea Samsic de Nairo Quintana e que tem aspirações aqui a um top 3. Uma equipa norueguesa, que vai ser liderada por Tobias Holland Johansson, um corredor jovem de grande qualidade e um corredor que o ano passado venceu a Volta à França do Futuro. E 4 equipas espanholas, a Ken Pharma, a Carra Rural, a Euskaltel, Euskadi e também a equipa da Burgos BH. Quanto às equipas concretamente, vamos analisar uma a uma. Vamos começar pela equipa que o ano passado venceu, a Ineos Grenadiers de Adam Yates, mas que este ano Adam Yates não irá participar nesta prova devido ao seu calendário não ser direcionado como o ano passado. O ano passado o objetivo de Adam Yates nas grandes voltas era a volta à Espanha, portanto é a volta à Catalunha. Este ano vai ser a volta à França, portanto não vem esta prova.
mas traz uma equipa a Ineos muito forte. Vou falar aqui de 4 homens que podem ganhar esta prova. Aquele que tem menores aspirações talvez seja Pavel Sivakov, um corredor que teve um potencial espetacular há 2 anos quando fecha top 10 no Giro e vence a camisola branca, que significa o melhor jovem em prova. A partir daí começou a mudar, a verificar-se uma transição da sua importância para um super gregário na alta montanha. Traz o Carlitos Rodrigues, que é um corredor jovem e espanhol, portanto da casa. Um corredor que este ano já demonstrou resultados, terceiro na volta à Comunidade Valenciana, e que na Strade Bianca ainda andou ali à procura de Pogačar quando Pogačar atacou, mas não conseguiu chegar a Pogačar, porque esse corredor é fora de série. Traz Richard Carapaz, que é uma incógnita. E porquê que é uma incógnita? Nas provas que ele disputou este ano, abandonou em todas devido a problemas físicos ou problemas de enfermidade, portanto, um corredor que temos que colocar um ponto de interrogação nele. E o líder que vai levar e envergar o número 1, o segundo classificado do ano passado, Richie Porte, um corredor que este ano já demonstrou qualidade, foi quarto no Tirreno Adriático, portanto, e esteve muito perto, esteve às portas do top 3, por 11 segundos é que Mikel Landa conseguiu retirar esse top 3 na corrida italiana. Portanto, a Ineos pode colocar aqui no final desta prova um corredor no top 3, mas muito dificilmente fará aquilo que fez o ano passado, que foi colocar 3 no top 3. Quanto à equipa da Quick Step Alpha Vinyl Team, é uma equipa que não traz Alaphilippe, não traz Remco Evenepoel, não traz Fábio Jacobsen, não traz Mark Cavendish, portanto não traz trepadores, não traz um puncher, não traz sprinters, portanto é uma equipa que vai jogar com mais nada para um top 10. Para aquelas chegadas explosivas tem o Andrea Baggioli, que é um corredor muito interessante, e depois traz corredores experientes como o Peter Serra e o Dries Drevnis, que são corredores que dão confiança, dão fidelidade a esta estrutura. E traz aqui um corredor jovem de qualidade que é o Willan van Wilder. Portanto, ter cuidado, quem sabe vai fazer aqui uma surpresa no fim. A equipa da Jumbo-Visma é uma equipa que só vai trazer 6 corredores em prova. Traz aqui um conjunto bastante interessante. Traz um corredor com uma bela ponta final, que é o David Decker. Traz aqui corredores na média e alta montanha interessantes, como o Rohan Dennis, trabalhou muito para o Roglic no Paris-Nice, o Kruijswijk, que ainda não mostrou a sua melhor forma, o Robert Gesink, que também ainda não mostrou a sua melhor forma, o Dumoulin, que ainda não mostrou a sua melhor forma este ano, o Sam Uman, que é um corredor jovem, mais jovem que os demais, mas em termos qualitativos vamos ver. Portanto, é uma equipa que, no conteúdo geral, é uma incógnita também. Vamos ver se vai demonstrar o bom ar de sua graça e colocar um corredor num top 10. Chegamos à altura de falar da UAE Team Emirates. E a equipa da UAE Team Emirates será também muito interessante de ver, porque traz aqui um conjunto muito forte. Traz um corredor rápido, que é o Sebastián Molano. Traz um corredor para proteger o Molano neste tipo de provas, que é o Ivo Oliveira. Falar em portugueses, os únicos portugueses em prova são da UAE Team Emirates. Ivo Oliveira, o Rui Costa, campeão do mundo 2013 em Florença, um corredor espetacular, está numa outra fase de sua carreira, é verdade. Super gregário para um outro corredor português que será o João Almeida. Portanto, o João Almeida será à partida o líder, vai envergar o dorsal número 1 e eu creio que a equipa vai depositar fichas nele, mas nunca descurando o Marco Soler, que é outro corredor que vai estar em prova com o dorsal 37 e que este ano já demonstrou uma bela forma no Tirreno Adriático em prol de Pogačar. João Almeida já demonstrou aqui este ano um 8º lugar no Paris-Nice. Veio o George Bennett e um top 5, o João Almeida, na volta aos Emirados Árabes Unidos. O George Bennett é um super gregário. O Juan Ayuso é um corredor jovem, na mesma ideia do Carlitos Rodrigues dentro da Ineos, mas o Carlitos Rodrigues já demonstrou no World Tour mais do que o Ayuso. Vamos ver como é que esta equipa jogará. Mas acho que João Almeida será, sem dúvida, o líder número 1 e o Marco Soler o número 2. A equipa da Bahrain Victorious traz aqui 3 corredores muito interessantes para a montanha. Jack Haig, terceiro classificado da Vuelta 2021. Dylan Teuns e o Wout Poels, que venceu este ano a Volta à Andaluzia. Portanto,
Mesmo assim, creio que o Jack Haig seja o líder número 1 da equipa. Traz dois corredores com uma boa ponta final. Phil Bauhaus é melhor sprinter, mas Cobrelli gosta daquelas dificuldades e nesta etapa número 1 é uma etapa desse género. Só que Colbrelli vem de uma bronquite, de um problema pulmonar. Portanto, temos de ter em consideração o seu estado físico e se virmos ele a ficar para trás nos últimos 10 km ou então não disputar a prova no fim, é perceptível. Mas a Bahrein traz um bom conjunto para tentar fechar um top 3 com o Jack Haig. A Bora traz aqui uma equipa apenas com 6 corredores, a mesma ideia da Jumbo, traz Jay Hindley e Higuita. Jay Hindley já fez este ano top 5 no Tirreno e o Higuita já venceu este ano no Alto da Foia ou do Malhão. Acho que foi da Foia que o Sérgio Higuita foi no Malhão que o Sérgio Higuita venceu e ali vencer no Alto da Foia, mas caiu com o Tobias Fosse e deu a vitória ao David Gaudu, corredor da FDG. A G2R Citroën Team, a equipa francesa, trará um corredor para a geral, Ben O'Connor. A Groupama FDG, outra equipa francesa, traz aqui 2 corredores para a geral. Michael Storer, que será o número 1, e o Attila Walter, o húngaro, que andou de rosa o ano passado no Giro. Top 10, creio que será o objetivo para a FDG com Storer ou Walter. A Israel Premier Tech, que é das equipas com corredores mais velhos, traz aqui um conjunto interessante com Michael Woods, que ficou em segundo lugar no Grande Caminho, prova realizada na Galiza. E traz também aqui Derry Limpy, Simon Clark, para aqueles finais mais duros e que tem uma boa ponta final, portanto, nunca descurando estes corredores. A equipa da Movistar traz o eterno Alejandro Valverde, traz Ivan Ramiro Sousa e Carlos Verona para o apoiarem, portanto, 2 corredores bons na média e alta montanha. A Trek Segafredo traz aqui um conjunto também fortíssimo. Lá está, mais um espanhol, o Juan Pedro López. Espanhol de qualidade, é necessário dar-lhe spotlight, portanto, dar-lhe centro das atenções, porque é um corredor de qualidade. O Ayuso, o Carlitos Rodrigues e este Juan Pedro López poderão ser o futuro do ciclismo espanhol. Traz o Matias Jensen Schielmoz, que é um corredor jovem de grande qualidade. Traz o Toluca, o Ciccone, o Grebek Xabier, o Cataldo. Portanto, traz aqui um conjunto forte. Mas creio que o líder e o dorsal número 1 será o Schielmoz. Mas eu acho que o Ciccone é o mais experiente nestas provas. Mas vamos ver. Será uma equipa que só com o andar dos dias é que vamos ver quem será o número 1. A Astana traz aqui um líder, que é o Joe Dombrowski. Um corredor de qualidade e é um corredor que pode dar aqui um top 10 à equipa. A equipa da Intermarché, o antigo BR Matériaux, traz o Luís Menches, o Jan Hirt, que já venceu este ano o Tour de Oman, e o Petilli, que é um corredor que pode ser importante para ajudar aqui o Menches ou o Jan Hirt. O Menches, que o ano passado ia fazer um excelente lugar no top 10 da volta, mas nas últimas etapas cai e dá ali um problema para a equipa, que nessa volta andou muito bem com o Taramay e com o Alt Frederick Eiking. A equipa da Cofidis traz Guilherme Martin, os irmãos Errada, portanto traz um conjunto também bastante forte para estas provas. A AF Education Easy Post traz o Nilson Paulas, o Hugh Carty e o Steven Chaves, portanto é uma equipa muito forte também. Traz também o Frederick Eiking, o Rod Christian Eiking, assim é que era da Wanty e este ano está na AF. Traz o Merhami Kutos, uma equipa para a montanha e também com o Caicedo, portanto todo o conjunto, todos os 7 são corredores de qualidade. O líder, o número 1 será Camargo, mas eu acho que Chaves ou o próprio Carty serão sim os líderes no fim. Dentro da Arkea Samsic há um líder indiscutível que é Nairo Quintana, objetivo top 3, fechou top 5 no Paris-Nice, fez uma boa corrida, muitos esperavam que o Quintana fosse lá ganhar, mas contra Roglic, contra o Simon Yates, contra os corredores da Ineos é difícil. É um corredor que está numa divisão mais abaixo, mas que ainda demonstra qualidade aos seus 32 anos. A Lotto Soudal traz uma equipa para caçar etapas. Traz Thomas de Ghent, que é o maior caçador de etapas do pelotão a partir da fuga. Traz o Harm Van Auk, o Matthew Holmes,
o Filipe Conca, que no Milão-São Remo teve grandes problemas, ao ponto de ir na fuga e próximo dos últimos 30 km dá-lhe queimbras e tem que descer da bicicleta e tem ali um problema muito difícil. A equipa da Bike Exchange traz aqui para mim um dos principais favoritos à vitória, Simon Yates. Segundo o Paris-Nice, vencedor de uma etapa, deu espetáculo na última etapa e quase que colocava em questão a vitória final de Primož Roglič. Traz para aqueles finais mais explosivos Michael Matthews, portanto uma equipa bem equilibrada, quer para esses finais, quer para a montanha com o Simon Yates. A equipa da EDSM traz uma equipa low profile, não traz um Romain Bardet, não traz um Arensman, traz um Casper Pedersen, uma equipa bastante jovem. Depois as equipas espanholas. A equipa da Can Pharma traz um corredor que eu gosto bastante de ver, que é o Roger Adrià. Vamos ver como é que ele vai correr. O Héctor Carreter, que foi um corredor da Movistar, também está aqui. A Carra Rural traz Mikel Nieve, sempre um corredor veteraníssimo, de grande qualidade. A Euskaltel Euskadi traz o Luís Angel Maté para as fugas, um corredor também bastante experiente. O Soto traz o Biscarra. E a equipa da Burgos BH traz o Daniel Navarro, um corredor que já fez top 10 na Vuelta, creio eu. No Tour também esteve lá perto. Traz o Manuel Penhalver para as chegadas mais rápidas. E depois falar ainda da equipa da Uno X com Tobias Holland Johansson. O Charmig também fez um excelente início de época nas provas do Médio Oriente, mas este Holland Johansson vai ser um corredor que vai fechar top 10, na minha opinião, na volta à Catalunha. Então, sem contrarrelógio, ainda melhor para ele. Portanto, quanto à abordagem histórica do percurso e dos corredores e dos candidatos à vitória final, estamos conversados. Assim, numa concessão muito rápida, os candidatos principais à vitória: Porte, Carapaz, Carlitos Rodrigues, João Almeida, Marco Soler, talvez, Jack Haig, Tunes. Mas dando assim um top 5, para não estar aqui a enumerar muitos corredores. O coração fala mais alto do que a razão, portanto João Almeida vai vencer a Volta à Catalunha de 2022. Não, não vai. Eu acho que não vai. Eu acho que o vencedor, pela forma física que traz, poderá ser Simon Yates. Segundo lugar, vou colocar o João Almeida. Terceiro, vou colocar o Richie Porte. Em quarto lugar, o Jack Haig. E o top 5 a ser finalizado pelo Jay Hindley. Quer dizer, não. Falta-me o Nairo Quintana, é verdade. Eu acho que o Nairo Quintana vai fazer aqui top 3. Portanto, recapitulando, Simon Yates, João Almeida, Nairo Quintana, Jack Haig e o Richie Porte. Para ficar assim um top 5 um pouco mais dividido. Há corredores que ficam de fora, por exemplo um Ben O'Connor, um Michael Woods também, neste tipo de provas, o Valverde. Há muita qualidade nesta prova, um Guilherme Martin, mas só podemos escolher 5 para um top 5, como é verdade. Bem, quanto à transmissão da prova, tem sempre o Eurosport como canal do ciclismo, onde pode acompanhar todas as provas do mundo velocipédico. Esta semana, infelizmente, não haverá a antevisão da Brugge de Pan nem da E3 Saxo Bank Classic, provas que vão ser disputadas na quarta-feira e na sexta, devido à falta de tempo para tal. Haverá sim, claro, uma colocação no Instagram sobre a prova, sobre o top 10 final, e voltaremos na próxima semana para, no domingo, falarmos da Ghent-Wevelgem prova, disputada então em Ghent até Wevelgem, uma prova ali na Bélgica, a preparar o Tour de Flandres, que será disputado no dia 3 de Abril. Portanto, da minha parte, creio que seja tudo. Eurosport para verem então a Volta à Catalunha até o próximo domingo. Alguma dúvida, caixa de comentários e a gente vê-se por aí. Um grande abraço.